Hail the King capítulo 163.1 Shambod famoso e reino hostil presta respeito 1. As notícias do rei de Shambod completar seu treinamento e sair da reclusão rapidamente se espalharam por todo o reino. As pessoas dos outros reinos que estavam aqui para observar secretamente e reunir informações tornaram-se ainda mais cuidadosas e ativas. A razão pela qual elas estavam aqui era para ver o quão forte é o reino de Shambod, que aumentou sua força recentemente, então seus reinos poderiam se preparar melhor para a próxima prática militar de Zenith. Havia 250 reinos afiliados sob o Império Zenith, embora a maioria dos reis e seus reinos fossem fracos, havia alguns conspiradores e figuras ambiciosas. Eles tinham grandes visões e queriam considerar todos os seus adversários em seus planos futuros. Portanto, reunir informações e inteligência era muito importante para eles. Claro, também havia algumas organizações que foram construídas para recolher e vender informações, então eles também tinham seus pessoas no reino de Shambod. Todas essas pessoas achavam que seria difícil obter essa informação importante, e eles estavam prontos para fazer alguns sacrifícios para obtê-la. No entanto, nenhum deles esperava que o jovem rei fosse o anfitrião de uma celebração para todo o reino, na praça em frente ao templo sagrado assim que ele terminou o treinamento. Todo mundo viu o belo rei de Shambod com a bela deusa como sua noiva e futura rainha de Shambod nesta celebração. Até mesmo todos os principais líderes e funcionários civis e militares apareceram nesta celebração. O que foi o mais surpreendente para muitas pessoas foi que a princesa mais velha Tanasha do Império Zenith, que tinha um status muito alto, também veio a esta celebração. Ela falou intimamente com o rei de Shambod, como se fossem velhos amigos que não se tinham visto por um tempo. Esta celebração deu a quase todos os observadores e detetives a chance de conhecer todas as figuras influentes em Shambod e observar e estimar a força real de Shambod. O que os fez sentir ainda mais abençoados foi que durante o clímax da celebração, o rei de Shambod apresentou uma chamada revisão militar. As duas estranhas e misteriosas forças militares de Shambod, os Cavaleiros do Zodíaco e a força dos Executores da Lei, também retiraram seus véus e mostraram a todos do que eles eram feitos. Havia apenas 50 pessoas na formação dos Cavaleiros do Zodíaco. Como cavaleiros, cada um deles estava montando uma besta demoníaca de nível 4 totalmente blindada, chamada Besta Rugido das Chamas. Estes eram os troféus de batalha que Shambod pegou dos 9 reinos. Isso estava dentro das expectativas dos observadores e das pessoas dos outros reinos, mas o que os cavaleiros tinham nas mãos fez com que os espiões rompessem em suor. Os escudos enormes que tinham ganchos sobre eles pareciam mais com portas, e os grandes machados de guerra com longas hastes e lâminas grossas que eram tão longas quanto uma espada. Havia algo em comum entre as armas nas mãos dos Cavaleiros do Zodíaco, e isso era o fato de todas serem enormes. Os oficiais de execução da lei, por outro lado, eram 200. Eles estavam usando armaduras leves e capacetes com um protetor de nariz em forma de T. Com uma mão sobre a lança, e a outra mão no escudo, e estavam montados em cavalos de guerra de alta qualidade, eles pareciam muito poderosos e espirituosos. Quando os 200 soldados cobriram a praça com os cavalos e as armas, a atmosfera parecia um pouco mortífera e dominante. Os cidadãos de Shambod ficaram encantados em ver isso. Em comparação com os soldados que pareciam fazendeiros surrados há 4 meses, essa força militar representava uma melhoria drástica e magnífica. Todos eles tinham visto as mudanças nos 4 meses pouco a pouco, e todos eles eram testemunhas do caminho de poder em que Shambod estava e continuava marchando. Quando viram os soldados afiados e confiantes e as armas afiadas, todos sentiram uma segurança sem precedentes. Mas para os observadores e as pessoas de outros reinos, a verdade parecia muito otimista para eles. Na verdade, eles estavam preparados para ver um exército comandado rigorosamente com 1 tonelada de pessoas na frente deles. Afinal, este reino tinha esmagado a força que foi feita por 9 outros reinos. No entanto, nenhum deles esperava ver que as forças armadas oficiais de Shambod eram apenas constituídas por 300 soldados. Além disso, pelo que eles ouviram dos sussurros entre os cidadãos de Shambod, esses eram realmente todos os soldados que Shambod tinha, e não havia forças escondidas. Como?
Estes são todos militares de Chambord. Poderia ser que o rei de Chambord venceu as tropas constituídas pelos 9 reinos com esses poucos soldados. Na praça exterior, muitas pessoas haviam respondido secretamente a todas as perguntas em suas mentes. Há apenas 300 soldados. Embora eles pareçam muito fortes e poderosos, quanto dano eles podem fazer? Depois que algumas pessoas viram essa cena, grandes pesos foram retirados de seus ombros. Parece que o Sr. Cone estava sendo excessivamente cauteloso. Não há nada de que se preocupar em Chambord. Um exército desse nível está longe do exército dos rumores. Parece que a força composta pelos 9 reinos era um monte de porcaria. Uma pena que mais de 60 bestas rugido das chamas caíram nas mãos do rei de Chambord. Talvez eu possa pensar em uma maneira de levar essas bestas rugido das chamas para minhas mãos. Algumas pessoas estavam ficando gananciosas. Afinal, mais de 60 bestas rugido das chamas eram uma enorme soma de tesouro. Claro, nem todos os observadores e pessoas de outros reinos eram gananciosos e míopes. Alguns dos observadores dos outros reinos que estavam escondidos no escuro tinham visto os detalhes e as pistas que muitas outras pessoas perderam. O poder que está saindo no rei de Chambord é enorme e difícil de estimar. Parece que ele avançou para um nível ainda maior no último mês de treinamento. Houve rumores de que ele havia matado guerreiros de 3 estrelas no passado, então ele provavelmente está muito perto de um guerreiro de 4 estrelas. O relacionamento que o rei de Chambord tem com a princesa mais velha de Zenith não é normal. Poderia haver algum segredo misterioso ou desconhecido. Há alguns guerreiros que merecem atenção. Talvez o Sr. Visconde esteja interessado neles. Se o Sr. Visconde puder recrutar essas pessoas sob seus braços, então o reino de Chambord não representará mais ameaça. A celebração só chegou ao fim perto da meia-noite. Exceto por um pequeno grupo de pessoas, as correntes ocultas que ficaram tranquilas alguns dias atrás começaram a se mover secretamente. 3 dias depois, a força militar de Chambord que ia participar da prática militar do Império Zenith começou a se mover para a capital do Império, ressonante e orgulhosa. O vento de outono puxou as bandeiras de Chambord de forma retangular e as fez flutuar no ar. Toda a bandeira foi bordada pela futura rainha de Chambord Angela, um fio por vez. Havia uma besta demoníaca que parecia um cão de 2 cabeças com uma espada e um machado, um em cada boca nas bandeiras. Este símbolo foi projetado pessoalmente por Fei. Claro, o protótipo teve que incluir o grande cão preto Black nele. Os postes de bandeira perfuraram o céu azul, e as bandeiras voadoras pareciam muitos dragões voando no ar. Elas uivavam como se quisessem se afastar dos postes da bandeira e voarem para o céu. Todos os cidadãos de Chambord apareceram nos 2 lados da rua, e jogaram flores e ramos de árvores que representavam vitória, honras e bravura. Esses soldados eram maridos, alguns eram pais, alguns eram filhos dos anciãos e alguns eram namorados. Todas essas pessoas assistiram seus entes queridos cavalgar os cavalos de guerra e ir para a jornada. Elas ofereceram suas orações com relutância, pois todos desejavam que eles voltassem vitoriosos. Fei estava na frente das tropas. Ele estava com um conjunto leve de armadura preta, e seus longos cabelos pretos agitavam com o vento enquanto ele andava em cima do grande cão negro. Como se estivesse preso à cor preta, tudo nele era preto, exceto por sua pele. Com uma presença espetacular, ele flexionou os braços quando ele abraçou e manteve sua linda noiva Angela em seus braços. Hoje, Angela também colocou uma delicada armadura feminina. Era raro que ela usasse isso. Sob o capacete amarelo, seu cabelo preto de seda ondulava no ar e sua fragrância leve intrigava o nariz de Fei. Não importava quem a visse, seus olhos congelariam por ela por alguns segundos enquanto ela emitia um sorriso brilhante. Angela já era bonita, mas tinha uma presença diferente quando estava de armadura. Atrás de Fei, Peter Sek, o comandante do regimento dos Cavaleiros do Zodíaco, Drogba e Pierce, os 2 Cavaleiros de Ouro, Lampard, o antigo guerreiro número 1 de Chambord, Oleg, o diretor, Emma, a Loli loira, Fernando Torres, o guarda pessoal e muitas outras pessoas o seguiram fortemente. Esta tropa incluía quase todos os mestres e guerreiros em Chambord.
Fei apenas deixou seu sogro Bazi Brook em Chambord para cuidar de tudo. A carruagem mágica da princesa mais velha Tanasha, bem como seus guardas e criados, também estavam no grupo de pessoas. Esta deusa da inteligência ficou em Chambord por muito tempo, e finalmente decidiu voltar para a capital do império. Após meia hora, a tropa que estava em uma longa viagem finalmente desapareceu na planície de grama verde dourada. Todos os cidadãos de Chambord que saíram do castelo para ver a tropa viraram-se e voltaram de forma involuntária. Em cima do muro de defesa, os dois grandes líderes de Chambord, Baz e Brook, ficaram lá e observaram até que a última bandeira desaparecesse do horizonte. Quando Sua Majestade voltar, talvez Chambord tenha avançado para um reino afiliado de nível 3. Oh, provavelmente um reino de afiliado de nível 2, certo? Reino afiliado nível 2. Brook, você provavelmente não entendeu completamente a ambição de Sua Majestade. O velho e belo Baz riu. Sua Majestade provavelmente nem sequer considerou um reino afiliado de nível 2 ser muita coisa. Ninguém realmente sabe o que Chambord se tornará depois dessa prática militar. No entanto, como a Sua Majestade saiu, não podemos ser negligentes. Nosso rei preguiçoso nos deixou com muitas tarefas para completar. Brook deu um tapinha na meia da muralha na frente dele, e disse heroicamente, haha, sim. Toda vez que penso no plano que foi explicado por Sua Majestade, meu sangue começa a ferver. Se pudermos atingir esses objetivos e alcançar esses propósitos, então, qual força se atreverá a olhar para baixo em nosso reino de Chambord? Ah, eu não esperava que um bruto como você tivesse um lado tão emocional. Hehe. O território de Chambord era tão pequeno que era lamentável. As forças expedicionárias não eram rápidas. Mas depois de cerca de 4 horas de viagem, eles já estavam fora do território de Chambord e entraram no reino adjacente Rice. Nessa hora, eles ainda não haviam saído das planícies douradas. O reino Rice era um reino afiliado de nível 5. Embora seu reino também fosse fraco, eles eram muito mais fortes que o reino de Chambord no passado. Quando o reino de Chambord estava para baixo, o reino Rice não foi amigável e fez muitas coisas que praticamente eles estavam jogando pedras no reino de Chambord, que estava em um poço profundo. Houve numerosos conflitos entre os dois reinos e o reino de Chambord perdeu na maior parte do tempo. Como resultado, a realeza do reino de Chambord não podia fazer nada além de entregar seus tesouros apesar da sua raiva. O rei do reino de Rice disse uma vez aos reis dos outros reinos afiliados que se ele quisesse tesouros e mulheres bonitas, ele poderia ir ao reino de Chambord a qualquer hora e conseguir o que queria. A partir disso, poderia facilmente contar a relação que os dois reinos tinham. Portanto, este reino era considerado uma das forças contra Chambord. Todos prestem atenção e mantenham a guarda. Sek acenou com as mãos, e mais de 20 cavaleiros do Zodíaco foram enviados como observadores. Em um raio de 2 a 3 quilômetros, todos estavam sob a visão da força expedicionária de Chambord. Um grande pássaro com mais de 1 metro de largura voou no céu. Pessoas na tropa tinham visto esse pássaro voar para baixo do céu e pousar no ombro de Fei e esfregar a cabeça contra o corpo de Fei. Todos sabiam que era o animal de estimação do rei. Nenhum deles fez o ato estúpido de levantar os arcos para atirar no pássaro para um lanche. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 163.2 Chambord famoso e reino hostil presta respeito 2. Depois de cerca de 10 quilômetros do território do reino Rice, eles finalmente encontraram uma das torres de vigia do reino Rice. Era uma torre de vigia simples e barata que todo o reino poderia montar nas fronteiras de seu território, e, normalmente, 5 ou 6 soldados pobres seriam enviados aqui para sofrer. Para ser honesto, estas torres de vigia não seriam de grande ajuda durante as guerras reais. Elas estavam lá para intimidar os outros. Mas o que levou a maioria das pessoas na força expedicionária a ficar surpresos foi que eles realmente encontraram o rei do reino Rice e a maioria da família real aqui. Pare! Fei acenou com as mãos, e a tropa que estava marchando imediatamente parou.
Mesmo os cavalos de guerra que os soldados estavam cavalgando pararam e congelaram como se fossem capazes de entender os comandos de Fei. No entanto, as armas afiadas e chamativas brilhavam sob a luz do sol, como uma série de ruídos de colisão de metal. Todos foram direcionados para as pessoas do reino Raice. A presença que era comparável a um deslizamento de terra de uma montanha entrou em erupção instantaneamente. Todos os soldados de Chambod mostraram sua hostilidade. Com todo o espírito assassino que encheu a atmosfera, as pessoas do reino Raice sentiram que se fizessem movimentos bruscos, o rei de Chambod poderia apenas dar um comando e todos os soldados iriam investir contra eles e cortá-los em pedaços. Depois de sentir a hostilidade de Chambod e a intenção afiada e assassina, a expressão no rosto do rei do reino Raice mudou drasticamente. Ele rapidamente saiu do círculo de guardas enquanto um sorriso lisonjeiro apareceu em seu rosto. Embora ele estivesse com medo, ele abriu as palmas das mãos e abriu os braços para mostrar que ele não estava ameaçando. Honroso rei de Chambod, por favor, não tome o caminho errado. Não temos intenção hostil. O que você quer? Fei, ainda montado no grande cão negro, perguntou com seus olhos semicerrados. Honrado rei de Chambod, ouvimos que a força expedicionária de Chambod iria viajar por aqui, então eu, a maioria da família real, e os ministros viemos aqui para recebê-lo. Houve conflitos entre Chambod e Raice, mas tudo ficou no passado. De agora em diante, a realeza do reino Raice está disposta a se tornar o amigo mais próximo do reino de Chambod. Aqui estão alguns presentes. Enquanto o rei do reino Raice ainda falava, ele acenou com as mãos, e alguns guardas atrás dele levaram com cuidado 4 pesados cofres de ferro perto de Fei. Bam! Eles deixaram os cofres no chão e abriram a tampa. Uns montes de luzes douradas brilharam e fizeram Fei ficar atordoado por um momento. Todos os 4 cofres estavam cheios de moedas de ouro que eram comumente usadas no Império. O rei do reino Raice realmente estava esperando aqui para se abaixar, distribuir tributos e implorar perdão. Embora Fei não tenha dito nada, todo oficial e todo soldado do reino de Chambod sentiram algo quente fervendo através de seus corpos. Todos seguravam suas armas firmemente e endireitaram suas costas ainda mais. Um sentimento de orgulho sem precedentes ressoou em seus corações. Fei levantou a mão no ar, e uma lança afiada e completamente negra apareceu na mão. Todo o mundo do reino Raice ficou chocado. Eles estavam muito preocupados com o fato de o rei de Chambod ser poderoso e brilhante como uma estrela, seria implacável e negaria seus argumentos, e eles também ficaram chocados com o poder de Fei. Agarrando uma lança do meio do ar sem usar qualquer poder mágico ou energia guerreira. Essa força também estava muito além da imaginação. Então, a força de Chambod é imprevisível, assim como que a informação que obtivemos afirmou. Todos pensaram. Enquanto brincava com algumas moedas de ouro com a ponta de sua lança, Fei não se apressou e pulou do grande cão negro. Só depois de ver o rei do reino Raice varrendo o suor de sua própria testa devido à estranheza e constrangimento, Fei acenou suas mãos levemente. Alguns soldados de Chambod saltaram de seus cavalos e levaram os 4 cofres de moedas de ouro para as carruagens da tropa. O rei do reino Raice apenas soltou a respiração depois de ver isso. Depois que ele endireitou seu corpo gordo, ele acenou com a mão quando o sorriso lisonjeiro apareceu em seu rosto novamente. Então, alguns soldados do reino Raice avançaram com mais de uma dúzia de meninas bonitas. Essas meninas tinham aproximadamente 18 a 19 anos de idade. Elas tinham alguma maquiagem sobre elas, o que elevava suas aparências, e suas finas roupas de seda era muito intrigante para os homens comuns. Era óbvio que essas garotas foram cuidadosamente vestidas e treinadas. Era o final do outono e o clima estava ficando muito frio. Embora essas meninas forçassem sorrisos em seus rostos, seus corpos magros ainda tremiam incontrolavelmente devido ao frio. Fei ficou um pouco surpreso, e então ele imediatamente soube que estava acontecendo. Essas meninas eram na verdade uma parte do tributo do reino Raice. Depois de um momento de silêncio, Fei acenou levemente as mãos e alguns soldados vieram com uma carruagem. Fei não rejeitou esse tributo, essas garotas foram temporariamente instaladas na carruagem de cavalos.
Essas garotas foram treinadas e tratadas como presentes escravas para esses propósitos. Mesmo que Fei não as aceitasse, seu destino não seria muito melhor, talvez pior ainda. Na verdade, pode ser uma salvação para elas. Mas é claro, Fei não tinha o plano de iniciar um harém. Depois de ver o rei de Chambord aceitar os dois presentes, as pessoas do reino Haice sentiram-se um pouco mais à vontade. Como o rei de Haice, preparei um jantar esplêndido no castelo de Haice para receber o honrado rei de Chambord e todos estes poderosos guerreiros de Chambord. Não tenho certeza se o rei do reino Haice queria caminhar para mais perto e tornar-se mais íntimo com o seu sorriso lisonjeiro, mas assim que Fei sacudiu a cabeça, fez-lhe engolir todas as palavras que ele iria dizer. Fei disse com um tom autoritário enquanto olhava para esse cara branco e gordo friamente: como o rei do reino de Chambord, eu iria conquistar o reino Haice com meus soldados e a vingança seria 10 ou 100 vezes pior do que vocês fizeram com o reino de Chambord antes. No entanto, uma vez que você tem alguma inteligência, eu aceito essas moedas de ouro. No entanto, as coisas não acabarão com facilidade. É melhor você ser inteligente o tempo todo, caso contrário, a realeza do reino Haice não será capaz de lidar com a raiva do reino de Chambord. Fei enfatizou ser inteligente várias vezes, e o desdém e o insulto eram tão óbvios que estava transbordando no discurso de Fei. Contudo, claro, sim, sim, nós seremos os aliados mais próximos, amigos, amigos. O rei do reino Haice não se atreveu a refutar o que Fei disse. Ele sentiu uma enorme pressão vinda do rei de Chambord, seus joelhos fraquejaram e ele começou a tremer. Se ele não tivesse seus guardas de pé ao lado dele, ele realmente teria se ajoelhado no chão e perdido todo o seu orgulho. Amigos, lembre-se de nunca dizer esta palavra na minha frente, porque vocês não estão qualificados. Fei cuspiu no chão. Depois que ele fez isso, ele acenou com as mãos e a força expedicionária de Chambord imediatamente começou a marchar novamente como uma inundação de ferro irresistível. Mesmo o chão começou a tremer violentamente sob os cascos de ferro. As armaduras brilhantes e as lâminas afiadas refletiam a luz do sol quente sobre os rostos da realeza do reino Haice e os fizeram tremer com medo. Ninguém do reino Haice ousou olhar com desdém para esta tropa, o espírito arrepiante e assassino que saiu dos corpos dos soldados do reino de Chambord os aterrorizou. Depois de ver a tropa do reino de Chambord partir ao longe, o rei do reino Haice ficou de pé reto enquanto respirava pesadamente. Um jovem nobre, com uma expressão sombria, caminhou e ajudou o rei de Haice a caminhar corretamente. Ele olhou as figuras dos cavaleiros do reino de Chambord viciosamente e ele disse com um tom de vontade: deixe-o ser arrogante por um tempo. Ele acha que ele é invencível depois de ficar um pouco mais forte. Ainda não se sabe se a força expedicionária de Chambord chegará à capital Saint Petersburg. Seria o melhor se todos morressem nas mãos daquelas pessoas. É uma pena que a pequena beldade morra junto com aquele rei idiota, mas a noiva do rei de Chambord é realmente elegante. Voxos! Uma flecha afiada de repente veio de longe e atravessou a boca do jovem nobre. Este jovem nobre sombrio recuou instantaneamente enquanto seus olhos diziam a todos ao seu redor que ele não podia acreditar no que aconteceu quando a pena branca na cauda da flecha que ainda estava vibrando. O arqueiro rank divino do reino de Chambord. Todos do reino Haice caíram em caos. Todos os guardas ficaram chocados e rapidamente guardaram o rei do reino Haice, que entrou em pânico ainda mais. Todos viram uma figura a várias centenas de metros de distância, segurando um forte arco em suas mãos, e a besta rugido das chamas em que esta pessoa estava andando tinha o seu cabelo batendo no vento. Era um arqueiro rank divino do reino de Chambord que dominou a força composta pelos 9 reinos. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 164.1 Limpando a lâmina da espada 1 As bestas rugido das chamas corriam a toda velocidade pelo vento, e o vento do outono passava pelo cabelo loiro do cavaleiro e pela capa vermelha escura. Sob o pôr do sol, o arco longo e as flechas refletiam uma luz dourada arrepiante. Neste momento,
Todo mundo no reino Heiss estava assustado, e na verdade não havia uma única pessoa que ousasse resistir e falar pelo cavaleiro que foi morto pela única flecha. Mesmo que este jovem nobre fosse uma figura bastante influente no reino Heiss quando ele estava vivo, agora mesmo o rei do reino Heiss estava tentando limpar seu suor frio enquanto orava, esperando que o arqueiro divino que estava distante jogasse fora a raiva em seu coração e fosse embora, e não olhar para este incidente ainda mais. Recentemente, a súbita ascensão da cidade de Chambord colocou todo o reino de Heiss em pânico. A coalizão dos 9 reinos passou pelo reino Heiss a caminho da cidade de Chambord, e claro, o reino Heiss estava ciente do tipo de poder que este exército da coalizão tinha à sua disposição. Pelo menos, se esse exército fosse usado para lidar com Heiss, seu poder poderia esmagar instantaneamente Heiss e transformá-lo em pó. Mas foi esse exército muito poderoso que foi completamente aniquilado pela cidade de Chambord. Se a cidade de Chambord quisesse começar algum conflito com o reino Heiss, então não havia esperança para a sobrevivência. Foi por isso que todo o reino, do próprio rei até os cidadãos normais, vivia com medo. Desta vez, ao saber que o rei de Chambord estará viajando além de seu reino para participar da competição de batalha de armas, o rei de Heiss de repente teve uma ideia. Em sua mente, desde que ele possa acalmar a ira do rei de Chambord, então ele poderá manter a posição de seu país. Então, qual é o grande problema de agir como uma prostituta uma vez? Claramente, as palavras desrespeitosas ditas por esse maldito pequeno nobre antes foram ouvidas pelo arqueiro observador da cidade de Chambord, por isso ele foi morto com um tiro. Mas agora mesmo, não havia ninguém no reino Heiss que ousasse repreender o arqueiro por matar seu nobre. Eles apenas esperavam que Sua Majestade e o arqueiro pudesse se apressar e extinguir a raiva em seu coração e, espero não denunciar essas palavras a esse rei Chambord. Caso contrário, o reino Heiss pode estar condenado. Naquele momento, o pálido rei gordo de Heiss teve quase o desejo de chutar aquele nobre morto algumas vezes. Porque o fudido se mostrou e disse essa merda. Você pode morrer sozinho, mas não arraste o reino inteiro também. Heroda. As bestas rugido das chamas silvou no vento, o arqueiro de Chambord finalmente retirou seus olhos frios, virou-se e afastou-se. Então, todo o reino Heiss soltou um grande suspiro de alívio. O rei de Heiss então deu uma ordem antes de poder se acalmar completamente: passe minhas ordens, a partir de hoje, todos devem respeitar qualquer pessoa da cidade de Chambord. E diga a esses pequenos nobres como esse pequeno merda aqui para se comportar melhor a partir de agora. Se alguém despertar a ira do rei de Chambord, ninguém poderá salvá-los. Fei, claro, sabia tudo o que aconteceu atrás dele. Depois de atirar no pequeno nobre insolente, o guarda-costas Fernando Torres voltou, e a primeira coisa que ele fez foi relatar tudo o que acabou de acontecer. Fei apenas sorriu um pouco e não ficou com raiva, porque em seu coração, limpar vizinhos ruins como o reino Heiss era algo que aconteceria mais cedo ou mais tarde. No entanto, agora mesmo, lutar por seus interesses e poder na competição de treino de armas é mais importante para a cidade de Chambord. Não há pressa para voltar a fazer a limpeza desses pequenos filhotes de gatinhos, é por isso que Fei apenas manteve seu exército avançando. Como o reino subsidiário de nível 5, embora o território da fronteira do reino Heiss fosse um pouco maior do que a cidade de Chambord, ao cair a noite, o exército da expedição cruzou completamente o reino Heiss e chegou ao território de outro reino subsidiário, o reino Blackstone. Se Heiss era apenas um vizinho ruim, então o reino Blackstone era o verdadeiro inimigo mortal da cidade de Chambord. Na competição de treino de armas há 3 anos, foi essa cidade Blackstone que conspirou com algumas das grandes forças ocultas, e usaram alguns meios malignos contra Chambord. Assim eles puderam ser promovidos para um reino subsidiário de nível 4 sobre o cadáver da cidade de Chambord. Quanto ao atrito e às batalhas entre o reino Heiss e Chambord, a maioria também foi provocada secretamente pelo reino Blackstone. Além do reino Heiss, ainda havia 4 reinos próximos que compartilhavam a mesma força que a cidade de Chambord, e todos foram convencidos ou forçados pelo reino Blackstone a ser hostis com Chambord. Através desses atritos, o reino Blackstone foi capaz de criar uma grande quantidade de riqueza,
especialmente através da pilhagem de sua população para aumentar sua própria força. O estado hostil entre Chambord e Blackstone havia durado muitos anos, e ficou claro há muito tempo quem estava certo e quem estava errado. No entanto, não há muito tempo, o rei do reino Blackstone já soltou suas palavras, dizendo que ele vai queimar completamente Chambord até o chão durante esta competição de treino de armas. Além disso, na cerimônia de coroamento não há muito tempo, o reino Blackstone também enviou pessoas para a cidade de Chambord para provocar diretamente Fei e até se juntaram à conspiração de assassinato da princesa mais velha. No entanto, devido à má sorte, nem mesmo os corpos dos homens foram encontrados. Naquela noite, o exército de expedição da cidade de Chambord acampou em um lago ao lado de uma floresta dentro do território do reino Blackstone. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 164.2 Limpando a lâmina da espada 2 Embora tenham entrado no território inimigo, os batedores da cavalaria de Blackstone apareceram muito rapidamente na visão da equipe de expedição. Embora o rei de Blackstone já estivesse com mais de 50 anos, ele ainda era muito ambicioso, especialmente após a promoção para um reino de nível 4 há 3 anos. Naquele tempo, o reino recebeu muitos pergaminhos e moedas como recompensa, e o tamanho do exército e o limite de população também foram estendidos. Nos últimos 3 anos, a nação realmente fez um progresso significativo, por isso não era surpreendente que Fei visse unidades de cavalaria na fronteira. Ignórios. Levante minha bandeira de Chambord, dispare as flechas de advertência a 500 metros ao redor do acampamento. Se eles se atrevem a entrar, matem-os imediatamente sem perdão. Fei olhou para as unidades de cavalaria de Blackstone que estavam deliberadamente andando para frente e para trás e para a esquerda e direita. Ele zombou e ordenou. Logo, a grande bandeira se elevou no meio do acampamento. Svi. 4 tons afiados cortaram o vento. No momento seguinte, as 4 flechas com penas brancas vazias e as caudas manchadas com um punhado de sangue, atravessaram o ar e cruelmente cravou a uma distância de 500 metros do campo. Este movimento representava apenas uma coisa na terra de Azeroth: vá além das flechas sangrentas, e mataremos sem perdão. Depois de fazer tudo isso, o exército de expedição de Chambord começou a preparar seus fogões e cozinhar. Esta seria uma longa noite, a lua brilhava no céu, e a terra estava como se envolta por uma camada de areia de prata com mercúrio. Os sons de risos vieram do acampamento, e também se pode ver de longe ao lado da fogueira, havia homens musculosos de peito nu lutando. Marechal, o que devemos fazer? A cerca de 1000 metros do exército de expedição da cidade de Chambord, uma equipe de 20 cavaleiros blindados equipados com a lança padrão e o escudo de pipa, apareceu silenciosamente em uma pequena colina sob a cobertura da noite. Aquele que liderava era um homem de 50 anos, em sua mão esquerda ele segurava um raro capacete arredondado cor de rubi tipo Mila, tinha os cabelos grossos e loiros e a barba em pé como agulhas e seus olhos eram afiados como o de um falcão. A armadura grossa ainda não conseguia encobrir a personalidade violenta e homicida desse homem, como se ele fosse uma fera demoníaca que começaria a comer humanos a qualquer momento. Ao ouvir a pergunta de seu assistente, o velho colocou o capacete, deixando apenas um par de olhos frios e brilhantes expostos. Ele olhou para a flecha de penas brancas manchadas de sangue não muito longe, e algumas ideias em sua mente desapareceram instantaneamente. Hesitando por um segundo, ele voltou o cavalo e disse: siga o plano, informe todos os departamentos para terminar de se preparar e, em seguida, envie batedores para monitorar seus movimentos a todo momento. Além disso, envie alguém e conte àquelas poucas pessoas sobre a chegada do exército de Chambord. Sim, Sua Majestade. O velho hostil então chicoteou seu cavalo, e ele logo desapareceu na grande noite, com os 20 cavaleiros seguindo de perto. Mas o que aqueles cavaleiros não esperavam era, apenas alguns segundos depois que eles saíram, apareceu uma figura alta de pé.
Os cabelos longos e pretos dançavam no vento noturno, seu corpo adornado por uma armadura leve de pano preto e sua capa vermelha escura ondulava no vento. Como um deus demoníaco, seus olhos poderiam tirar os holofotes do céu estrelado. Ao ver as figuras desaparecerem na noite, apareceu um sorriso no rosto desse homem. Ha ha ha, parece que eu os superestimei. Eu irei ficar aqui um pouco mais de meio-dia, e vocês já não podem se segurar mais. Vamos, vamos, deixe-me ver se as duas espadas em minhas mãos ainda são afiadas. Svi. Verde e roxo, duas luzes brilharam, e a sombra negra desapareceu da colina no ar. Ao mesmo tempo, duas árvores gigantes de 3 a 4 metros de diâmetro foram cortadas instantaneamente. Os dois cortes estavam limpos como um espelho, mas um estava carbonizado com o cheiro de cinzas queimadas, e o outro estava coberto por uma fina camada de gelo. À beira do lago, a fogueira ainda estava furiosa, e foi quando a atmosfera ficou especialmente excitante. Os guerreiros da cidade de Chambord estavam meio nus e deram grandes mordidas na carne sob o vento frio do outono, e a tentadora fragrância do vinho de malte flutuava cada vez mais longe. À meia-noite, bolas de nuvens de tempestade apareceram repentinamente, cobrindo a lua brilhante e as estrelas. A noite tornou-se incrivelmente escura. Neste momento, além dos soldados da patrulha, a maior parte do exército da expedição já entrou no seu doce país dos sonhos. Na tenda do rei Fei de Chambord, na cama de bestas mágicas quente e macia, os corpos de Ângela e Emma estavam cobertos de colchas e ambos os rostos bonitos mostravam um sorriso doce. Para duas meninas que nunca saíram da cidade de Chambord, todos os cenários que viram hoje estavam tão frescos na mente como nunca estiveram, e este foi um lindo dia. Mas Fei sentou-se numa cadeira no meio da grande barraca, segurando uma folha de couro branco na mão. Ele limpou cuidadosamente e lentamente as espadas roxa e verde. A espada afiada irradiava uma espécie de frieza pulsante sob a luz do braseiro. Havia um leve sorriso no rosto de Fei, e no sorriso se escondia um traço cruel. Só então. Matem. Avancem. Matem todos. Inúmeros cascos trotavam na terra, e os ruídos de gritos esmagadores soavam de longe. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 165.1 Todos os mestres para fora, a intenção assassina na noite 1. O grito alto e o tilintar metálico despertaram instantaneamente a garota de seu doce sonho. Ângela imediatamente se levantou e viu Fei que já estava de pé e segurando uma espada afiada na mão. Ela se acalmou e perguntou, Alexander, o que está acontecendo? Ela sempre se sentia segura em torno de Fei. Vamos ver! Fei pegou sua capa vermelha escura e envolveu a bela Ângela. Venha comigo, deixe os soldados verem que o rei e a rainha estão logo atrás deles. Neste momento, a pequena loira Emma também havia acordado. Ela ainda estava com muito sono. Os três saíram da barraca juntos. A força de executores da lei de Chambord reagiu muito rápido. Agora, eles se posicionaram em uma formação defensiva. Os 50 enormes escudos de torre de ferro preto se travaram um ao outro pelos ganchos dos lados e formaram uma parede de defesa remota. Este muro cercou a tenda do rei e protegeu o rei contra possíveis projéteis. Embora alguns dos soldados tenham tido apenas tempo de vestir um par de calças, os seus grandes músculos proeminentes que foram expostos sob o ar frio fez os soldados parecerem mais fortes e mais valentes. Em comparação com a força de executores da lei, os cavaleiros do Zodíaco reagiram ainda mais rápidos. Era bem óbvio que esses 50 soldados dormiam com suas armaduras. Eles estavam todos em suas armaduras e chegaram às bestas rugido das chamas sob a liderança de Drogba, Pierce e Varden Oleg. Com os grandes machados devastadores em suas mãos, eles inclinaram seus corpos para frente e as bestas rugido das chamas que estavam andando começaram a marcar o chão com seus dois cascos frontais, como touros irritados. Assim que Fei comandasse, eles derrubariam e quebrariam tudo quem estivesse no seu caminho.
Os dois guerreiros mais poderosos dos cavaleiros, os comandantes Peter Sek e Frank Lampada, haviam saltado para duas árvores altas ao lado do acampamento. Seus longos cabelos brilharam ao vento, e seus corpos fortes e altos deram a todos uma sensação de segurança. Como dois tigres ferozes, eles observaram cuidadosamente o que estava acontecendo com suas capas escuras e vermelhas vibrando no ar. O grande cão negro soltou um rugido rouco enquanto uma luz aterrorizante brilhava em seus olhos. Não muito longe da barraca do rei, a tenda da princesa mais velha Tanasha também foi guardada por seus soldados elite de Zenith. O capitão cavaleiro Romain e a espadachim Suzy estavam ambos de pé na frente da tenda. Nesse ponto, os gritos e o tilintar metálico estavam cada vez mais próximos. As numerosas tochas eram como as estrelas em uma noite escura. Estava muito claro que uma tonelada de pessoas estava avançando em direção ao acampamento. Mas o que foi surpreendente foi que esta tropa de repente parou a cerca de 700 metros do acampamento da Força Expedicionária de Chambord. Com a ajuda das luzes turvas, Fei foi capaz de ver que estes eram cavaleiros do reino Blackstone. Havia cerca de 300 a 400 deles, todos de armadura brilhante, e suas armas se assemelhavam a uma floresta quando todas estavam apontadas para cima. Os cavalos de guerra estavam respirando pesadamente, e os cavaleiros estavam batendo suas armas contra suas armaduras. Embora estivessem gritando e fazendo uma cena enorme, eles não se aproximaram das tropas de Chambord. Preparar! Sob o comando de Sek, uma série de ruídos metálicos tilintando também soava do acampamento de Chambord. Longas espadas foram puxadas para fora das bainhas, os machados afiados foram levantados e as lanças estavam apontadas para a frente. Não importava se fosse um soldado na força de execução da lei ou na força dos cavaleiros do Zodíaco, seus corpos e espíritos eram como arcos que foram puxados para o limite. Assim que houvesse o comando, eles iriam avançar e destruir os inimigos diante deles em pedaços. Esta presença fez com que seus inimigos que gritavam em voz alta congelassem por um segundo. No entanto, alha retirar. Até este momento, não se esperava que o capitão dos cavaleiros de Blackstone, que era muito forte e alto, riria enquanto agitava as mãos. E no seu riso, os 300 a 400 cavaleiros viraram seus cavalos. Então os cavaleiros chicotearam seus cavalos e desapareceram rapidamente na noite escura. Na verdade, eles não tinham intenção de atacar. Foi apenas uma encenação. Fei franziu a testa. Quando viu pessoas como Sek e Lampada olhando para ele por uma resposta, sacudiu a cabeça, acenou levemente as mãos e deixou os soldados voltarem a descansar. Como ele esperava, as coisas não acabaram aqui simplesmente. Depois de mais uma hora, quando todos voltaram a dormir e começaram a sonhar novamente, os gritos e tilintar de repente foram ouvidos novamente. Todos voltaram a acordar e perceberam que os cavaleiros do reino Blackstone estavam aqui para persegui-los novamente. E assim como a última vez, eles pararam quando estavam a cerca de 600 a 700 metros do acampamento de Chambord e não ultrapassaram o sinal de aviso da flecha de penas brancas e a linha que ele fez no chão. Depois que eles gritaram por um tempo, eles riram e viraram-se e recuaram. Este evento repetiu-se várias vezes. No final da noite, esse assédio ocorreu mais do que 10 vezes. Quando estava prestes a amanhecer, os cavaleiros do reino Blackstone finalmente desapareceram e não voltaram. No entanto, Fei podia dizer claramente que todos os seus soldados estavam cansados só de olhar em seus rostos. Afinal, eles não conseguiram um bom descanso. Peter Sek estava instruindo os cavaleiros do Zodíaco a arrumar e se preparar para sair. Ao mesmo tempo, muitos batedores foram enviados para observar cuidadosamente qualquer atividade anormal que possa ocorrer em um raio de 2 a 3 quilômetros. A força expedicionária começou a se mover de novo. Fei montou no grande cão negro, ele esfregou o queixo e estava pensando em alguma coisa. Quando avançaram, eles não viram mais o grande número de cavaleiros do reino Blackstone. Mas havia cerca de uma dúzia de batedores do reino de Blackstone que seguiram atrás das tropas de Chambord e monitoraram de perto os movimentos da tropa. Drogba e Pierce, os dois fortes guerreiros de pavio curto, que odiavam pensar, ficaram muito impacientes.
Eles estavam muito perto de balançar seus machados e matar esses batedores, mas Sek os parou. Embora esses cavaleiros Blackstone não tivessem boas intenções, as tropas de Chambord viajavam pelos seus territórios. Não importava onde esses cavaleiros entravam em seus territórios, seria legítimo e era a liberdade deles. Se Pierce e Drogba atacassem essa dúzia de cavaleiros e os apagassem, não haveria argumentos razoáveis, e isso poderia causar mais problemas para esta viagem à capital de Zenith. Além disso, o rei Alexander não disse nada, isso significava que o rei tinha outras considerações. Sek não queria que esses dois homens fortes e imprudentes arruinassem o plano do rei. O reino de Blackstone era um reino afiliado de nível 4, então os seus territórios eram muito maiores do que os reinos de Chambord e Rice. Depois que a força expedicionária viajou por um dia inteiro, eles ainda não haviam saído dos territórios do reino Blackstone. Mais perto do pôr do sol, a tropa finalmente saiu da planície de grama. Vendo as montanhas, colinas, florestas espessas e selvas de longe fez com que os soldados de Chambord se animassem sem restrições. Alguns soldados até se soltaram e começaram a cantar. Para muitos soldados de Chambord que nunca haviam viajado muito antes, seus olhos estavam doendo um pouco depois de encarar a planície de grama dourada que parecia infinita. Uma cordilheira contínua e colinas íngremes lhes deram o sentimento familiar e íntimo de ir para casa. A montanha que eles estavam vendo era chamada de Montanha do Mar Ardente. Uma extremidade da montanha estava nos territórios do reino Blackstone, e outras partes da montanha existiam em vários territórios de reinos afiliados. A outra extremidade da montanha terminava em um lugar perto da capital do Império Zenith. Embora não fosse comparável às montanhas atrás de Chambord que eram íngremes, magníficas e infinitas, ela continha muitos minerais. Era classificada em número 1 em termos de depósitos de minério de ferro de todas as montanhas nos territórios do Império Zenith. Esta era uma das razões pelas quais o reino Blackstone era poderoso e capaz de alcançar o nível de um reino afiliado de nível 4. Eles tinham o dinheiro e os recursos. Em comparação a eles, Chambord era muito mais pobre. Se Chambord não tivesse tido duas vitórias bonitas e consecutivas, teria tido problemas para fornecer a seus soldados armas e armaduras básicas. Na montanha do Mar Ardente, havia inúmeros poços de mineração que eram de tamanhos diferentes colocados em toda a parte como as estrelas no céu. De alguma forma, esses poços de mineração atuavam como fortalezas militares. Havia muitas torres de vigia e estradas bloqueadas e todas as estradas eram guardadas rigorosamente. Quando a força expedicionária de Chambord aproximou-se das montanhas, o número de cavaleiros do reino Blackstone aumentou drasticamente. No entanto, eles só ficavam de longe e não chegavam a um raio de 1 quilômetro das tropas de Chambord. No entanto, se as tropas de Chambord desejassem chegar a tempo para o exercício militar em São Petersburgo, cruzar essas montanhas era sua única escolha. A duração da viagem era tão longa que até cavalos podiam morrer. A força expedicionária finalmente chegou aos pés da montanha. Neste ponto, já estava escuro. Fei pensou em algo enquanto olhava para as fortalezas militares de Blackstone que estavam bem guardadas. Ele ordenou a Sek que voltasse a chamar todos os batedores que estavam fora e montasse o acampamento aos pés da montanha, que era visível para as fortalezas militares iluminadas por luzes. Depois da meia-noite, os cavaleiros de Blackstone apareceram de novo. Eles ainda não entraram na zona dos 500 metros da força expedicionária de Chambord. Eles riram loucamente e os provocaram esmagando suas armas contra seus escudos. Eles tentaram o melhor para fazer os ruídos mais altos que poderiam e trazer mais problemas para os soldados de Chambord que estavam no acampamento, não muito longe deles. Quando viram sombras e figuras subitamente ocupadas no acampamento silencioso, eles riram com orgulho. Anterior próximo. Comentários. 500. Ganhar R$ 57.000. Rei The King capítulo 165.2. Todos os mestres para fora, a intenção assassina na noite 2. Está certo. Vamos voltar novamente em 40 minutos. Um jovem cavaleiro musculoso que parecia ser o capitão dessa equipe de cavaleiros tirou o capacete e riu em seu cavalo.
Eu sinto pena desses camponeses de Chambord. Eles não conseguiram dormir uma boa noite, e eles provavelmente não terão energia para pegar suas armas amanhã. Hahaha, sim. Conde, Sua Majestade veio com uma ótima estratégia. Um cavaleiro ao lado do capitão acrescentou. Uma expressão arrogante apareceu no rosto do jovem cavaleiro. Ele disse com um sorriso desdenhoso no rosto, claro. Meu pai é inteligente e visionário. Como poderia esse idiota rei de Chambord se comparar com ele? Vamos deixá-lo viver um pouco mais. Umf! Quando chegar a hora certa, vamos conquistar o reino de Chambord, capturar todos aqueles miseráveis de Chambord e torná-los escravos de mineração que trabalham nos poços de mineração escuros e úmidos nas montanhas do Sol Ardente. Todos os seus descendentes também podem ser escravos também. Recuar. Vamos voltar para o bunker Blackstone e descansar. Vamos voltar em 40 minutos para confortar esses lamentáveis miseráveis. O jovem cavaleiro acenou com as mãos e todos os cavaleiros voltaram seus cavalos e estavam prestes a correr de volta para a fortaleza militar que estava localizada a uma curta distância. Mas neste momento, desde que vocês vieram buscar sua própria morte, por que vocês estão saindo? Parecia um sussurro, mas os cavaleiros não podiam dizer de onde veio. Antes que os cavaleiros pudessem reagir, uma luz verde e uma luz roxa brilharam de repente no escuro. Como duas luzes do inferno, eles correram em direção aos cavaleiros como meteoros e fizeram 4 sons de sopro. 4 córregos de sangue vermelho brotaram no ar, e 4 cabeças também caíram no chão. As cabeças pertenciam aos 4 cavaleiros do lado direito da formação que nem sequer tiveram a chance de se defender. Mas agora, eles eram 4 cadáveres sem cabeça. Ataque inimigo! Um grito agudo soou instantaneamente. Tenha cuidado, ele está à direita. Mate ele! Mate-o agora mesmo! Eu não consegui vê-lo, ele é muito rápido. Voltem, voltem! Ele é um mestre! Um guerreiro muito poderoso! Os cavaleiros caíram em um estado de caos. O assassino que de repente apareceu era como um demônio que estava colhendo vidas. Sua velocidade era tão rápida que era inimaginável. Toda vez que as luzes verde e roxa brilhavam no escuro, 2 cavaleiros morreriam como trigo debaixo de uma foice. Eles nem conseguiam lutar. Embora esses cavaleiros estivessem tentando o seu melhor para se defender, eles não podiam parar essa pessoa nem por um segundo. A presença poderosa desse assassino tornou a situação cada vez mais caótica. Não entre em pânico. Estabeleça a formação! Gritou o jovem capitão. No entanto, seu comando não foi muito útil. Quando todos os cavaleiros estavam olhando para a direita em pânico, algo de repente aconteceu no lado esquerdo da formação. Uma estrela como uma luz brilhou de repente, e a luz instantaneamente ficou mais brilhante e quente. As luzes violentas fizeram com que todos os cavaleiros perdessem todas as sensações por um segundo como uma série de relâmpagos, como feixes de luz que explodiram em torno deles. Punhos da velocidade relâmpago. Um rugido profundo de repente ressoou, e os feixes de luzes fortes atingiram todos os cavaleiros que estavam a menos de 10 metros da voz. O jovem capitão cavaleiro abriu os olhos, amplamente e arregalados, pois não podia acreditar no que estava vendo. Ele estava realmente vendo algo que ele nem podia imaginar. Todos os soldados em que o forte feixe de luz brilhou tiveram suas armaduras de ferro atingidas, o capacete se partiu, os escudos densos foram entalhados profundamente e suas armas ficaram lascadas e quebradas como se esses itens fossem feitos de madeira. Mesmo os cavalos de guerra que eles estavam cavalgando sangraram pelo nariz. Ele sentiu como se estivessem sendo atacados por numerosos punhos, enquanto os sons de batida densos ressoavam na área ao seu redor. Ele não podia fazer nada além de assistir aqueles punhos invisíveis, mas devastadores fazerem o trabalho deles. Depois disso, o ataque diminuiu um pouco. Finalmente, esses feixes luminosos brilhantes desapareceram. Um corpo robusto e forte apareceu na sua visão. Com uma enorme espada negra nas costas deste homem como se o homem estivesse carregando uma montanha magnífica.
Apesar de ter atingido muitos cavaleiros, não havia uma única mancha de sangue em sua capa vermelha escura. Bam! 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 Depois que a brisa soprou na noite escura, mais de 20 cavaleiros que tiveram marcas de pancadas aterrorizantes e cortes em seus corpos morreram já não poderiam manter seus equilíbrio mais. Com seus cavalos de guerra mortos que também tiveram todos os ossos esmagados, eles caíram no chão um após o outro impotente. Tão rápido! Foi muito rápido! Rápido demais! Era tão rápido que estava além da detecção de olhos humanos. Em outras palavras, os olhos humanos comuns nem conseguiram acompanhar os movimentos desse homem. O jovem cavaleiro sentiu instantaneamente um arrepio descendo sua espinha, dispersando-se em todos os cantos do corpo. Ele não era fraco, na verdade, ele era um guerreiro de 2 estrelas de nível médio e era um dos príncipes mais fortes do reino de Blackstone. No entanto, mesmo ele não conseguiu capturar o movimento desse homem forte, atacando com os punhos de ângulos e trajetórias. Quão rápidos são os socos desse homem! O fato de que seus olhos não pudessem capturar o movimento desse homem significava que eles não eram comparáveis ao inimigo, mesmo que lutasse ele mesmo. Quem são vocês, pessoal? Vocês não sabem que somos a cavalaria do vento de Blackstone. Como se atreve a provocar o reino de Blackstone? Vocês todos querem morrer. O coração do jovem capitão começou a afundar em seu estômago. Ele gritou com raiva e deixou cair o nome do reino de Blackstone como se ele lhe desse mais coragem e confiança. Hehe, estamos aqui para matar todos os bastardos do reino de Blackstone. Repugnante. Seu pequeno reino de merda é tão forte. O homem que tinha a enorme espada negra nas costas não se incomodou em reconhecer o jovem capitão cavaleiro, mas 2 trovões altos, como gritos, soaram não tão longe e responderam à pergunta do jovem cavaleiro. Os gritos de seus cavaleiros começaram a soar à direita. Logo depois de um segundo 2 homens fortes seminus com músculos que os faziam parecer montanhas avançado contra ele com grandes machados com cerca de 2 metros de comprimento e escudos de ferro quadrados que eram da altura de um homem. Estes 2 homens fortes eram como dinossauros humanos. Seus músculos eram tão fortes que todos os cavaleiros que eles atingiam enquanto avançavam eram todos jogados no ar como espantalhos em um tornado junto com seus cavalos de guerra. Vocês são... As pupilas do capitão do jovem cavaleiro se contraíram instantaneamente quando finalmente reconheceu a identidade de seus inimigos. Estes 2 homens fortes eram os 2 cavaleiros do Zodíaco de Ouro de Shambod, Cavaleiro de Touro e Capricórnio. Pelos rumores, esses 2 homens eram muito fortes e muito cruéis. Eles gostavam de esmagar a cabeça de seus oponentes ou cortar seus oponentes e transformá-los em uma pilha de pasta de carne usando seus machados comicamente enormes. Dizia-se que ambos tinham técnicas especiais. O Cavaleiro de Touro poderia usar sua cabeça para destruir montanhas, e a palma do Cavaleiro de Capricórnio era tão afiada quanto qualquer arma rank divino. Ambos os homens são vistos como personagens muito perigosos no relatório de inteligência de Blackstone, e o jovem cavaleiro não esperava ver ambos esta noite. Ao ver as 2 bestas aproximarem-se dele de forma imparável, o jovem capitão dos cavaleiros finalmente entendeu a veracidade desse relatório de inteligência. O pedaço de arrogância real e desdém que ele tinha em sua mente desapareceu instantaneamente. Ele sabia claramente que ele não era nenhum fósforo perto desses 2 se eles realmente quisessem matá-lo. Ele rapidamente virou seu cavalo e estava prestes a escapar. No entanto, essas 2 bestas em forma de homens fortes claramente o tinham como alvo. Os 2 perseguiram-no. Você quer foder comigo e não me deixar dormir? Morra! Gritou Pierce. Papai está louco, e a consequência será ruim. Drogba riu violentamente. Os 2 homens fortes eram como 2 tubarões perversos que haviam dividido as ondas do mar pela metade. Com uma intenção assassina e sangrenta, eles dividiram os cavaleiros pela metade e chegaram imediatamente à frente do jovem capitão cavaleiro. O vento afiado que foram criados pelos 2 grandes machados quando desceram foram como facas e machucou o rosto do jovem capitão. O jovem capitão só teve tempo de retirar sua espada longa de cavaleiro e mal bloqueou os machados que estavam golpeando contra ele.
Embora as poderosas chamas de energia envolvessem seu corpo e fortalecesse a espada longa só durou um segundo antes de ser esmagada em pedaços de ferro. O pobre jovem capitão foi cortado pela metade por um dos machados na cintura antes de soltar qualquer grito ou choro, e o outro machado esmagou o cavalo de guerra que o capitão estava montando e transformou-o em uma pilha de pasta de carne. A metade superior do corpo do jovem capitão voou para o céu com um enorme impacto. Ainda restava um pouco de vida dentro dele, mas ele não conseguia deixar nenhum som apesar do fato de ele abrir a boca e queria gritar. O que fez sua mente entrar em colapso foi quando seus olhos, cheios de medo, viram um homem grande e gordo com uma cicatriz em sua testa atingir seus cavaleiros do outro lado. Onde quer passasse, os cavaleiros do reino de Blackstone foram deixados em carne e sangue. Ninguém podia enfrentar ou lutar contra esse homem gordo que também tinha um enorme machado nas mãos. Toda vez que este homem dava um passo à frente, toda a gordura em seu corpo tremia violentamente, mas seus movimentos eram ainda mais ágeis do que os de pessoas comuns. Ao mesmo tempo, um homem magro e alto que estava com uma armadura leve e uma capa vermelho escuro também apareceu. A espada afiada em sua mão soltou flashes brilhantes tão brilhantes que tornaram as estrelas no céu noturno pálidas em comparação. Assim como as luzes da estrela, eles se curvaram em direção aos cavaleiros de Blackstone. Como os artistas na pista de dança, a espada era leve e ágil, rápida e perversa. Toda vez que se mostrava, a morte seguia. Cada um dos mestres apareceu do nada e correu em direção aos cavaleiros de Blackstone que eram como ovelhas. Quando a parte superior do jovem capitão pousou no chão, a última cena que ele viu foi que os últimos cavaleiros de Blackstone foram mortos pela luz verde e roxa que apareceu pela primeira vez e os cortou em 6 partes junto com o cavalo. Todos os 200 cavaleiros de Blackstone foram completamente destruídos em alguns segundos. Até a morte, o jovem capitão do cavaleiro ainda não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele reconheceu todos os rostos dos atacantes. Todos eles eram guerreiros e mestres sob o comando do rei de Chambord. Mesmo o próprio rei de Chambord participou desse ataque. O rei de Chambord. O próprio rei se atreve a matar todos os cavaleiros de Blackstone nos territórios de Blackstone. Anterior próximo. Comentários.